boa noite. Amada Posse, boa noite. Olá, Kelly, boa noite. Ronaldo, boa noite. Olá, Raquel, boa noite. Vou responder uma pergunta sua hoje, Raquel. No meio da palestra você vai ver. No meio da live. Ana Luísa, Raíssa, Kelly, Lajeado, Pernambuco. Tô chegando em Pernambuco, talvez, né? Boa noite. Caminho da Justiça, boa noite. Legalmente Pri, boa noite. Lucas, responsável pela nossa gravação aí, boa noite. Empossada Sereia, olá. Meu diário de concurseira, boa noite. Bruno, Nara Daniele. Andressa Piazzi, minha amiga do Amazonas. Boa noite, Andressa. Eu vou ser Delta, boa noite. Boa noite, Flávio. Bela Pádua, boa noite. Sabrina, boa noite. Olá. Jurídica, boa noite. Luciana, boa noite. Pati, futura parceira, todo mundo chegando. Rayana, boa noite. Bruna, boa noite. Sabrina. Felipe, só vou esperar mais um pouquinho, gente. Ver se entra mais alguém. Anitta, boa noite. Suiane, Fábio. Possibilidade de aprovação de pessoas mais velhas em outra live. Beleza. Falo, tem muitos amigos que têm mais experiência, que decidiram seguir a carreira do concurso público depois de um tempo advogando. Isso não é problema nenhum. Inclusive, eu acho que eu falei para você no privado, quando me perguntou, que é visto com bons olhos essa atitude. Não é um problema de maneira nenhuma. Gil Belchior, boa noite. Suzusa, beleza, o Rapa. A fé na vitória. Alê, boa noite, Alê. Saudade de você. Verdade, a gente já fez muitas provas juntos, né? Saudade. Tati, boa noite. Enfim, advogada, que bom que veio. Eu que agradeço a oportunidade. Concurseiro corredor, é isso aí. Concurseiro corredor é aprovado no Amazonas, mas ainda não sei quem é você, cara. Depois a gente vai conversar. Procuradora, boa noite. Bem, vamos lá, gente. Já chegamos aqui a 189, 190. Estudo jurídico, boa noite. A toga me cai bem, legal. Meu companheiro de exame de emergência. Ah, já sei quem é, pô. Agora entendi. Boa. Prazer te ver, mano. Beleza. Leona, MPT. Beleza, gente. Vamos lá, chegamos quase 200 pessoas. Vamos começar a nossa live. Sim, identifiquei, Romulo. Isso, 200 online. Mirelle, boa noite, Mirelle. Saudade também. Boa noite, da Bahia aí. Foco MP. Beleza. Vamos lá, gente. Eu vou começar. Vou tentar fazer essa live em 1 hora, porque eu percebi que corta o vídeo, né? Até para depois conseguir salvar para o YouTube. Peço desculpas pela voz, eu estou gripado, achei que não fosse participar, mas no meio da tarde fiquei melhor e decidi aqui não desmarcar esse compromisso, porque eu sei que muita gente se organiza para poder participar, né? Agradeço muito a presença de vocês e espero que o tema de hoje possa ajudar no planejamento do estudo de vocês. Eu começo falando, boa noite, Emes. Estava esperando a Emes para poder começar, que ela é uma das
resumidoras oficiais, junto com a Magistranda Paulista. Luan, boa noite, Luan. Vamos lá. Começo falando hoje, gente, do que é passar na primeira fase. Né? Para quem não sabe ainda, para quem já está careca de saber, vale a pena, porque acho que eu vou acrescentar uma informação, mas o fato é, a resolução, a prova da magistratura está prevista na resolução 75 do CNJ, e a resolução 75 do CNJ prevê que para a aprovação na primeira fase é necessário um mínimo de 30% de acertos em cada bloco e uma média mínima de 60% no total da prova. Foi, por exemplo, o que aconteceu com o Amazonas. O Amazonas não teve nota de corte, foi o mínimo de 60%. Além disso, a mesma resolução dispõe que em concurso de até 1.500 inscritos, 200 candidatos com as maiores notas, ou o primeiro número inteiro, né, depois desse, serão habilitados para a segunda fase, e em concurso com mais de 1.500 inscritos, 300 candidatos farão a segunda fase. No caso de São Paulo, foi especial, né, que tinha previsão no edital de que até 1.500 seriam 200 habilitados, mais de 1.500, 450 pessoas habilitadas, e os cotistas, né, os negros e deficientes, para os cotistas bastaria fazer a pontuação mínima, 30% do bloco, 60% no total. Então o que eu falo aqui é para ampla concorrência. Né? Em um concurso como São Paulo, é certo que a preparação para atingir os 60% dos pontos é totalmente diferente da preparação daqueles que querem atingir, ou que precisa atingir, a nota de corte de 79, que é altíssima. Né? Lógico que a preparação vai ser diferente. Mas o fato é o seguinte, para a ampla concorrência, são 200 ou 300 vagas para a segunda fase, certo? É errado. E esse que é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Quando vocês começarem a fazer prova para a segunda fase, vocês vão começar a perceber um monte de figurinhas carimbadas. As pessoas se conhecem, se cumprimentam, trocam material. Eu, por exemplo, fiz 6 vezes a segunda fase. Não fiz mais porque faltou grana. Isso foi em 2015, foi meu ano de concurso. Então eu deixei de fazer TJ Paraíba, deixei de fazer TJ Sergipe, deixei de fazer TJ Piauí. E eram bancas para as quais eu estava bem preparado. Talvez se eu pudesse fazer eu teria mais uma chance. Mas o fato é que eu fiz a prova 6 vezes. O Leopoldo, por exemplo, meu amigo Leopoldo, do Magistratura Estadual em Foco, eu conheci em Pernambuco na segunda fase. A gente ficou no mesmo hotel e a gente acabou se conhecendo. Depois encontrei com ele na segunda fase de Goiás e a gente fez a prova na mesma sala. E acho que eu ouvi ele falar, ou não sei se foi no YouTube, ou não sei se falou comigo, mas acho que ele já falou que fez 8 ou 7 vezes a segunda fase. Fora inúmeros outros exemplos que eu poderia citar para vocês. O que é importante, gente, é que são raríssimos os casos daqueles que passam fazendo só uma segunda fase. Em geral, são muitas segundas fases até a aprovação. Eu consegui passar na minha segunda prova, que foi Pernambuco, mas no meio tempo eu fiz outras provas que me deram mais experiência e com certeza me ajudaram na aprovação da oral em Pernambuco, por exemplo. Mas de qualquer forma, gente, o que eu quero destacar é que você acaba pegando a mão da primeira fase. E quando você começa a passar em uma primeira fase, geralmente você passa em várias. Depois disso, gente, a poeira costuma assentar, né? Você foca o seu estudo na segunda fase, ou foca o seu estudo numa fase oral, e o seu nível de primeira fase cai. A sua pontuação de primeira fase cai. E até para você voltar para esse nível de excelência que você tinha alcançado, vai demorar um tempo, se é que um dia você vai voltar a esse nível. Mas veja, dessa história que eu tentei contar, boa noite em breve, magistrado, chegou na hora certa, olha só. Dessa história que eu tentei contar, decorrem 2 premissas, e pelas premissas acho que já basta para você acompanhar. A primeira delas, para a segunda fase, não são 200 ou 300 vagas, mas na verdade são 100, 150, digamos 100, porque as demais já tem dono, gente. É a galera que está no nível top, que está fazendo todas as segundas fases, que pegou a mão, e só vai sair dali quando começar a se atolar fazendo outras segundas fases, ou quando chegar numa prova oral. Boa noite, Lívia. Segunda premissa, gente. Para você chegar lá, para você chegar na aprovação da segunda fase, e para você ocupar uma dessas 100 vagas que ainda não tem dono, quer dizer, para você conseguir entrar no pelotão de elite,
você vai ter que alcançar o nível top, que é estar voando em jurisprudência, sabendo tudo, está muito bem em legislação, está muito bem com as questões, sabendo as manhas da banca, matando em doutrina, estando com a doutrina toda em dia. Você não pode errar uma questão por bobeira, porque são 10 mil pessoas disputando 100 vagas por segunda fase, né? As outras já têm dono. Então aqui, gente, respondo uma pergunta que é recorrente. E com certeza, muitos já fizeram. A pergunta é a seguinte: vale a pena começar a treinar discursivo e sentença para quando eu chegar na segunda fase, eu já ficar pronto para fazer a prova? Eu te respondo, depende. Se você já fez na segunda fase e não teve essa oportunidade de fazer um cursinho preparatório, não teve essa oportunidade, é óbvio que vale. Se você ainda não passou na primeira fase e tem tempo sobrando, né, tá muito longe do edital de primeira fase, pode ser que seja útil. Agora, se você já tem um nível de consciência concursal maior, se você está na luta para ser aprovado na primeira fase, você tem que se matar para conseguir chegar nesse pelotão de elite. Né? Uma luta de cada vez, gente. A prova de segunda fase é técnica, é aplicação de doutrina com técnica de discursiva e com técnica de sentença. Essa técnica você pega rápido. Agora, o grande problema é você se perder estudando, estou treinando sentença criminal. Mas você já passou na primeira fase? Não, ainda estou a 10 do corte. Vai estar fazendo o quê então? Você está perdendo seu tempo, cara. Tenta pegar essas 10 questões. Primeiro passa na primeira fase, depois você dá um jeito na segunda fase, certo? Então, essa é uma primeira pergunta que sempre me fazem. Faço duas ressalvas, gente, antes de começar a live de hoje. A primeira, o que eu falo aqui é para a magistratura, porque é o concurso que eu fiz, eu só fazia prova na magistratura, e é o foco desse Instagram. Eu sei o que cai, eu sei o que cobram e como cobram, em que profundidade, extensão, e isso porque eu acabei de ser aprovado na magistratura. Mas é claro que o que eu estou falando aqui serve para outros concursos. Apenas faça a adaptação das matérias, do nível de exigência das matérias. A segunda premissa, gente, é a seguinte: duvide de tudo que eu estou falando aqui. Use o que você achar legal, tente usar o que você achar legal para o seu estudo, mas não abandone em hipótese alguma o que você já está fazendo e que está dando certo. Porque não existem verdades absolutas em termos de método. O melhor método é o que dá certo para você. Eu estou passando aqui o que deu certo para mim. Pode ser que alguns toques sirvam para você, outros não. Então vamos ao tema específico de hoje, gente. Planejamento e cronograma. Como sempre, nessas lives, eu tive que fazer uma escolha trágica, né? Alguns perguntaram de oral, método de estudo para oral, cronograma de estudo para a segunda fase, outros como fazer a preparação pré-prova, outros como começar, né, bem no iniciozinho dos estudos. Eu tive que escolher e eu escolhi falar de preparação para a primeira fase, para aqueles que já estudam há algum tempo e têm dificuldade de se organizar. Se você está começando, tenha o seguinte cuidado. Se você está fazendo um curso, siga a programação desse curso e aproveite o investimento que você fez. Não adianta, já falei isso várias vezes, não adianta mudar no meio do caminho. Pode até usar alguma das ideias que eu vou colocar hoje para melhorar o seu aproveitamento nesse cursinho. Mas não abandone o roteiro do cursinho. Aproveite esse investimento. E vale a ressalva de sempre, gente. Se você já é organizado, se você sabe fazer planilha, tem aí a famosa e louca das planilhas, que me acompanha e resume a palestra, mas se você sabe fazer planilha, se você já viu, recebeu algum planejamento, até de algum cursinho, o que eu vou falar aqui são obviedades, né? Mas aproveite o que servir para você para fazer a sua planilha, certo? Vou colocar no YouTube, sim. Gente, vou colocar no YouTube. Retomando, pergunta mais recorrente e, na minha opinião, a menos relevante, que eu sempre recebo. João, quanto tempo você estudou? E quantas horas por dia você estudava? Resposta, o tempo que eu precisei e, o mais importante, o tempo que eu podia estudar. O tema de hoje, gente, é planejamento e cronograma, ou seja, como organizar o seu tempo, e o objetivo é indicar linhas gerais do que e quando você fará para alcançar um objetivo determinado. Então a minha sugestão para a sua vida é o objetivo imediato.
a aprovação no concurso do seu sonho, mas o objetivo imediato, passar na primeira fase e aprender a repetir esse processo. Ou seja, ganhar o seu lugar na fila, né, daquele pelotão de elite que já tem a vaga garantida, entre aspas, quando vai fazer a segunda prova, quando vai fazer a primeira fase e consegue a vaga para a segunda fase. Quanto tempo você precisa para a sua aprovação? Gente, ninguém sabe, é o seu tempo. Mas o que é importante, você deve estar disposto a pagar o preço para chegar lá. Você vai ter que fazer renúncias, você vai ver a vida passar. Esse era o tema da outra live, talvez eu faça. Mas você vai ver a vida passar, seus amigos vão estar, se você ainda não é casado, né? Seus amigos vão estar casando, seus amigos vão começar a ter filhos, vão começar a conquistar a independência financeira e você está sentadinho na biblioteca investindo seu dinheiro em seu cartão de crédito só tem Gol, TAM, Azul e enfim, você não tá, a impressão que dá é que você não está construindo nada, porque você está se dedicando ao seu estudo. Então você vai ter que deixar planos para depois. Esse é um tema muito delicado. Vejo sempre em vários perfis aí, decidi que tenho que viver ao mesmo tempo, que estou deixando minha vida de lado. Gente, não tem jeito. Os que estão na tropa de elite, a galera que está lá passando em segunda fase, eles estão fazendo essas renúncias. O seu objetivo primário tem que ser essa aprovação, tem que ser se tornar um vencedor, porque as pessoas com quem você está disputando estão fazendo essas renúncias. Se você não fizer essas renúncias, você não vai chegar lá. Você pode melhorar, mas você não vai chegar lá. E nesse tema, gente, é sempre bom lembrar a necessidade do apoio da família entender as renúncias que você está fazendo, que a família te apoie. Se você tem filhos, tem esposa, tem marido, tem que conversar, tem que expor o que você está fazendo, quanto é penosa essa sua renúncia. Porque sem isso, você não consegue a tranquilidade necessária para a sua aprovação. Mas essas renúncias, gente, não significam que você tem que vegetar, né? Não é isso. Eu acho importante que você se organize, que você faça exercícios físicos. É muito importante que você cuide da sua autoestima. Você não pode chegar na prova derrotado, se sentindo mal, se sentindo não deu tempo de estudar, ou tô horrível. Não, você tem que se sentir bem, tem que cuidar da sua autoestima, tem que tirar o domingo que seja para fazer qualquer outra coisa que não estudar, relaxar. Pode buscar um conforto na religião. Para mim foi o diferencial foi isso. Até então eu não tinha espiritualidade desenvolvida e para mim foi muito importante esse período para me encontrar com a religião. Enfim, mas busque coisas que te façam bem. O que te faz bem? Você tem que buscar isso durante a sua preparação, porque ela o caminho é muito longo, certo? Vamos lá. Pergunta clássica. Quantas horas por dia ou por semana você precisa estudar? Viu o MVB aí? Prazer te ver aí, Márcio. Obrigado. Então vamos lá. Quantas horas por dia ou por semana você precisa? Aqui vem o sacrifício, gente. Tem gente que estuda e que trabalha. E é difícil demais você manter um padrão de horas de estudo trabalhando. Mas um começo é você focar no seu estudo como prioridade. Quantas vezes no meu trabalho, pode ganhar um extra. Não quero, não posso. Meu foco é o concurso, não quero ganhar o extra. Né? O que eu tenho que pensar é como eu posso otimizar meu tempo de trabalho para conseguir estudar mais. Manter o meu mínimo existencial, eu preciso do dinheiro, mas como eu posso otimizar o meu trabalho, minha atuação no trabalho, para que eu possa ter mais tempo para estudar? Essa tem que ser a perspectiva. Olá, Bertila, boa noite. E mesmo para gente que só estuda, mesmo para quem pode só estudar, sempre acontecem imprevistos, urgências familiares, doença, transtorno de ansiedade. Então você tem que controlar o seu tempo e achar um tempo que seja razoável. O que seria um tempo razoável? Não sei, gente, 3 horas por dia e mais o sábado inteiro, 6 horas 3 vezes por semana e mais um sábado, 2 horas por dia e o sábado inteiro e domingo de manhã. Não sei, qual é o tempo razoável? A resposta é o tempo que você pode sustentar por muito tempo. A dedicação de tempo que você pode manter sem se... Exatamente, mantendo o equilíbrio. E vale a ressalva, importante, se você tem a oportunidade de só estudar, o que já é muito, otimize também o seu tempo.
Estude 8 horas por dia, 10 horas por dia, é um exagero, mas no máximo isso. Use o resto do tempo para academia, para fazer pós, para fazer atividades que somem títulos. Enfim, equilíbrio. Outra questão, gente, muito delicada. Alguns me perguntaram, não quero parecer duro, mas o fato é o seguinte: se hoje você está sem tempo, né, se você está fazendo mestrado e está querendo estudar para concurso ao mesmo tempo, se você está fazendo um curso como a Emerge suga o aluno de um modo absurdo. Se você está se organizando no trabalho, mas no momento o trabalho está muito pesado, procure manter pelo menos o mínimo existencial concursal, né? O que é isso? Um jeito de pelo menos você ir revendo as matérias e um pouco de informativo. Mas é certo, gente, não se cobre tanto e não se engane, porque se você está com esse mínimo de tempo, você não vai conseguir passar assim. Você tem que se organizar e organizar o seu tempo para poder voltar à disputa. Está fazendo mestrado? Vai ter que acabar o mestrado e começar a estudar só para concurso. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Especificando ainda mais, gente, o cálculo que eu falei. Você imagina, uma prova normal, tira São Paulo, mas são 10 mil candidatos, 300 vagas para a segunda fase, 200 vagas já tem passaporte carimbado. Então são 9.800 pessoas disputando 100 vagas. Agora, são 9.800 pessoas que estão disputando 100 vagas? Não, gente, são 500 pessoas. São 500 pessoas naquele universo lá de 9.000 e pouco que estão fazendo essas renúncias, que estão fazendo tudo que podem para passar, e são elas que vão brigar pela chance de ir para a segunda fase. Mas se você ainda não está nesse nível, isso não quer dizer que você não deva ir fazer prova, né? É muito importante você sentir o clima de prova, você pegar a mão de prova, né? O que você erra lá, depois de pagar a passagem, depois de hotel, o que você erra lá, você não volta a errar. É muito importante que você faça a prova, mas é também muito importante que você saiba que para você passar, você tem que estar em condição ou em condições de disputar uma vaga com quem está fazendo o possível e o impossível para passar. Se você ainda não está, não vai dar, certo? Então, tentando responder a pergunta, gente, de maneira objetiva. Quantas horas? Eu gosto de trabalhar com horas por semana. Então, pelo menos, gente, 20 horas semanais. Acho razoável, 20 horas semanais. 30 horas semanais, para quem trabalha, é um sonho de consumo, né? Se você não trabalha, sei lá, 40 horas semanais, não sei quanto tempo você pode destacar. Mas eu diria isso, 20 horas para quem trabalha. Separei aqui o meu caso, só para dar um parâmetro, vocês sempre pedem. Eu ainda trabalho, no meu período de concurseiro eu trabalhava como juiz leigo. Eu conseguia mais ou menos, nos meus bons tempos, meus tempos de total renúncia, eu conseguia fazer 32 horas semanais de estudo. Porque o meu trabalho era flexível, né? Eu faço audiência, faço a instrução do processo, trago para casa as sentenças e faço em casa as sentenças. Então eu consegui organizar o meu tempo de modo que me sobravam 32 horas semanais para estudar. Mas era o meu caso. Você tem que trabalhar com o que você tem, certo? Vamos agora ao cronograma, gente. E que bom, focado. Maneiro. Vamos lá, vamos ao cronograma e aos passos para a sua organização. Minhas compiladoras aí, resumidoras, é o que tem que ser anotado. Pressuposto. Qual o pressuposto para você montar o seu cronograma? Definir o seu objetivo. E pelo que foi dito aqui, fica claro que o seu objetivo é passar na primeira fase, certo? Definido o seu objetivo de passar na primeira fase, isso aí, Ems. Definido o seu objetivo, vamos explorar 6 passos para tentar construir um cronograma. Vou dar linhas gerais para que você possa construir um cronograma, se é que você ainda não faz isso. Ou se você faz, para que alguma dessas ideias possa te ajudar. Primeiro passo, gente, identificar o seu número de horas disponível. Identificar o seu número de horas disponível. A lógica de um cronograma é distribuir e otimizar as horas disponíveis para uma determinada atividade. Aqui Lucas Botelho perguntou, menos é mais? Quer dizer, é melhor estudar um menor número de horas com mais qualidade? Como eu disse antes, você tem que achar um tempo razoável, equilibrado e sempre estudar com qualidade. Eu gosto daquele sistema de que a cada 50 minutos você para 10. Toma uma água para relaxar,
Infelizmente, a gente tem que olhar o celular para ver se tem alguma coisa, mas evita o celular, né, no seu período forte de estudo. Mas eu gosto desse sistema, acho que esse sistema fica bem arejado o seu conhecimento. Estudo 50 minutos para o 10, estudo 50 para o 10. Para quem trabalha, como eu disse, são comuns os imprevistos. Então o tempo nem sempre é uniforme. Por isso, gente, eu aconselho deixar uma parte do tempo livre no seu cronograma para compensar o que não consegui fazer na sua programação normal. Eu, por exemplo, conseguia fazer 32 horas semanais, como eu disse, e eu deixava o domingo de manhã como um espaço livre. Se eu tivesse concluído a minha programação semanal, o domingo de manhã era meu para fazer qualquer coisa que eu quisesse. Se eu não tivesse concluído, eu usava o domingo de manhã para tentar diminuir o prejuízo, para tentar zerar o meu cronograma. Isso porque, gente, para mim, o que mais desestabiliza no estudo é você ficar com pendência. Você tem que ter a sensação de que está progredindo, de que está queimando etapas. E as dívidas de matéria atrapalham muito, né? Então, deixa ou o sábado à tarde ou o domingo de manhã de reserva. Se você precisar, você usa para cumprir o seu cronograma semanal. Se você não precisar, você descansa. É importante também, gente, que você deixe um tempo de descanso. Isso porque a sua aprovação vai demorar. E você não vai conseguir ficar tanto tempo sem qualquer tipo de lazer. Quando chegar a hora de dar o gás, você pode até sacrificar esse seu tempo de lazer, mas por enquanto priorize o seu sagrado tempo de descanso. Quem nunca ouviu de um amigo que quando chegou na segunda fase estudou de um modo que não imaginava ser possível, né? Isso é simples, gente, é porque quando você chega na segunda fase, você está perto de chegar lá, perto da sua aprovação, você elimina esses tempos de lazer, por menos saudável que isso seja, mas é natural que aconteça. E é assim, no que diz respeito à sua preparação, é até bom que você faça isso, mas não sempre. Isso tem que ser uma exceção, né? Não pode ser a regra. Então, faça uma programação coerente e razoável. Não adianta estabelecer um número de horas que você não vai conseguir cumprir, certo? Então esse é o primeiro passo, identificar o número de horas disponíveis. Segundo passo, identificar e delimitar o seu material, ou seja, fechar um ciclo de estudo. Não adianta você dizer que vai estudar civil e processo penal na segunda, penal e administrativo na terça e assim por diante. É necessário que você defina o material. Vou ler as apostilas XYZ. Vou ler os livros tais e tais durante um período de 6 ou 8 meses. E a partir disso criar um roteiro de estudo. Esse roteiro deve levar em conta o número de páginas, o possível tempo que você vai gastar para ler essas páginas. E como eu disse para vocês, usando o cronômetro, hoje eu tive 2 horas para estudar civil, li da página tal a página tal em tantos minutos. Usando o cronômetro, a sua previsão de tempo de leitura vai ficando mais realista e mais precisa. Então use o cronômetro para ir monitorando o seu progresso. Bem, algumas vezes, gente, isso é uma dica muito importante, algumas vezes o seu material pode não ser suficiente. E te dou o meu exemplo. O meu caderno de empresarial era até razoável, mas tinha 2 páginas dele que era sobre em propriedade industrial. Em 2 páginas, meia bomba, ele falava de propriedade industrial, não distinguia nem conceito de marca e patente. Normalmente, diante disso, você costuma buscar outro material, olhar propriedade industrial em um livro ou uma apostila para suprir essa falta. E o que acontece? Você acaba não lendo nem o seu material, nem o outro livro que você pegou e acaba se perdendo todo na sua programação. Então, nesse caso, gente, o que eu aconselho para você? Anote o tema, ou na capa do seu caderno, ou na capa do seu livro, ou numa agendinha. Coloca lá, empresarial, falta ler propriedade industrial, falta aprofundar propriedade industrial. E isso você deixa como item para uma futura pesquisa. Conclua as leituras programadas e depois pesquisa esse assunto que você achou que ficou fraco, né? O importante é que você delimite esse material no seu primeiro ciclo de leitura. E é lógico, você vai perceber que esse material é cheio de buracos, você vai perceber que esse material é cheio de pontos obscuros, mas veja, anote esses detalhes para que no segundo ciclo de leitura ou numa revisão você supra esses buracos. Não deixe de estudar em função desses buracos, certo?
Confie na sua intuição ao delimitar e escolher o material. Vou escolher esse caderno. Tá bom, tem 2 páginas de propriedade industrial. Quando acabar esse caderno eu vou estudar isso. Mas primeiro eu vou vencer esse caderno. Até para que eu possa ir progredindo. Então o segundo passo é identificar e delimitar o seu material. Fechar um ciclo de estudo. Terceiro passo para o seu cronograma. Classificar o seu material por pesos. É muito importante para você dividir o seu tempo que você classifique as disciplinas por pesos. O que se faz com base em tamanho do material, dificuldade da matéria e relevância da matéria no seu concurso. Uma vez que você encontra o peso, você vai dividir o tempo pelo peso e vai montar um cronograma. Veja, isso que é importante. A classificação de peso é sua, de acordo com o seu material e com o seu nível de dificuldade da matéria. Então, assim, apenas para exemplificar, eu separei aqui a minha classificação, tá? Então, grupo 1. E, gente, começa a trabalhar com uma ideia de grupo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, né? Então, grupo 1, prova da magistratura. Civil, para mim é peso 5, pelo tamanho. Gosto muito de civil, tenho muita facilidade, mas a matéria é extensa. Então, civil para mim é peso 5, é a maior matéria. Penal, vocês vão ver que eu boto, acaba sendo maior, mas vamos lá. Civil, peso 5. Processo civil, peso 4. CDC e ECA, peso 1 cada uma. Total 11 pesos aqui no grupo 1. Peso 2, eu faço um estudo de penal e de penal extravagante. Então, penal, peso 4. Penal extravagante, peso 2. Processo penal, peso 3. Constitucional, peso 3. Eleitoral, peso 1. Soma dos pesos no grupo 2, são 13. Grupo 3, empresarial, peso 2. Tributário, peso 2. Ambiental, peso 1. E administrativo, peso 3. Total de pesos no grupo 3, 8. Vocês entenderam, né, a lógica? Eu fiz aqui só para quem estava boiando muito se situar. Então, a partir da atribuição desses pesos, eu cheguei num total de 32 pesos nas matérias. Esse foi o terceiro passo. Identificar quantos pesos e quanto cada matéria recebe de peso. Quarto passo. Divida as horas destinadas a cada atividade daqueles pilares, né, que são doutrina, legislação, jurisprudência e exercício. Ou seja, a primeira coisa que você tem que se questionar aqui é, além da doutrina, o que, em que ou em qual intensidade eu irei estudar. Para isso, eu acho que você pode usar aquela indicação que eu dei na primeira live, né? Se você está no nível A, você bota 30% para doutrina, 20% do seu tempo para jurisprudência, 15% para legislação e 15% para exercícios. Se você está no nível B, 50% para a doutrina, 20% para a jurisprudência, 15% para a legislação, 15% para exercício. Se você está no nível C de pontuação, 70% para a doutrina, 10% para a jurisprudência, 10% para a legislação e 10% para exercício. É só ver aquele quadro, rola um resumo aí que eu fiz na internet. Boa noite, Felipe. Rola um resumo aí que eu fiz na internet, é só identificar esse resumo e identificar o seu nível. Mas vamos lá, no quarto passo, exemplo de aplicação do que eu estou falando. E, gente, não se desespere, né? Se ficar um pouco... eu vou ver como as meninas vão resumir, mas se ficar um pouco complicado, eu vou colocar um exemplo prático, vou criar uma tabelinha, pretendo fazer isso. Mas o exemplo prático do que eu estou falando, como é que você vai dividir as horas destinadas a cada um dos pilares? Suponha que você dedique ou que você tenha disponíveis 25 horas semanais para o seu estudo e você esteja no nível C. Se você está no nível C, a minha indicação é que você faça 70% do seu tempo para estudo de doutrina. Então, 70% de 25 horas, lógico que eu fiz esses cálculos várias vezes antes, né? Porque não é a nossa praia, mas 70% de 25 horas, eu calculei aqui mais ou menos, arredondando, dá 17 horas e meia. Ou seja, 1050 minutos. 1050 minutos, aí o que você vai pegar? 70%, 25 horas, 17 horas e 30 minutos. O que você vai fazer? Vai pegar esses minutos e vai dividir pelos pesos. 1050 minutos divididos pelos 32 pesos dá aproximadamente 30 minutos por peso. Ou seja, cada peso daquele que eu fixei antes corresponde a 30 minutos estudando. Então, civil tem 5 pesos. Logo, civil eu vou estudar 2 horas e meia na semana. Processo penal tem peso 3.
Então eu vou estudar 1h30 na semana. Quando fica quebrado, assim, meia hora, eu não gosto de estudar. Então o que eu faço? ECA, CDC, eleitoral e ambiental tem peso 1, ou seja, meia hora. Em uma semana eu estudo ECA e ambiental, na outra semana eu estudo CDC e eleitoral. Eu compenso, eu faço 1 hora, boto 2 pesos naquela semana. Seguindo, eu espero que esteja dando para entender, gente. Se não tiver, eu vou botar a tabelinha. Estou vendo alguns aqui dizendo que deu para entender, mas é isso. Você vai achar o peso e vai montar o seu cronograma com essa ideia. Ainda nesse exemplo, gente, se você tem 25 horas por semana para estudo e 10% para as outras coisas, né, para a legislação, para a jurisprudência, para exercícios, você tem 2h30 para lei, 2h30 para informativo e 2h30 para exercício. Então faça um planejamento paralelo para cada um desses pilares de estudo. Pense, né, em 6 ou em 8 meses de estudo, o que eu posso ver de legislação em 2h30 por semana? E construa uma tabela de leitura, 2h30 por semana, em 8 meses, toda a legislação que você vai ler. O que eu posso fazer de informativo com 2h30 por semana? Não sei, gente, ache o seu método. Livrinho do Dizer o Direito resumido. Tente ler aquele livro algumas vezes, nessas 2h30 por semana. O que eu posso fazer de questões em 2h30 por semana? Talvez 1/3 de uma prova, né? Um grupo de uma prova. Enfim, basta se organizar. Você vai fixar quantas horas você tem por semana, você vai dividir essas horas pelos 4 pilares, doutrina, jurisprudência, legislação e questões, e você vai começar a organizar um cronograma. Esse é o 4º passo. 5º passo, gente, monte o seu cronograma, estabelecendo macro e micro objetivos. Anota aí, EMS. 5º passo, monte o cronograma, estabelecendo macro e micro objetivos. Qual que é o seu macro objetivo? Terminar o material X, material fechado, material X. Quanto tempo eu vou levar para ler todo esse material e fechar esse ciclo? Não sei, talvez 6, 7, 8 meses, não sei quanto. E qual vai ser o seu micro-objetivo? Como é que eu vou dividir esse material todo? Como é que eu vou dividir esses 8 meses em várias semanas? Então, assim, na sua organização, é bom que você sempre tenha a perspectiva macro, quanto tempo você vai acabar do jeito que você está levando, e sempre você tenha organizado a perspectiva micro, né? A sua semana. Deixa o chato, gente, para dias mais tranquilos na sua organização. E o que for leve para os dias mais fáceis. Por exemplo, eu, faço audiência. Em dia de audiência, faço, não sei, 20, 30, 50 audiências. Então, é muito pesado fazer audiência. Então, em um dia de audiência, eu não consigo pegar uma matéria densa. De jeito nenhum. Imagina, ler hermenêutica constitucional, depois trabalhar o dia todo. Assim, fazendo audiência. Impossível. Né? Mas posso ler CDC, posso ler jurisprudência, alguma coisa que me agrade. Então, tente organizar assim. Revisões eu vou falar no final um pouquinho, tá? Continuando. Na montagem do seu cronograma. Eu gosto de fazer 2 ou 3 matérias por dia. É bom para o cérebro que você fique rodando nessas matérias. Então, eu faço 12 matérias por semana, ou naquele esquema 10 por semana, né? CDC e eleitoral uma semana, ambiental e ECA na outra. Então, eu faço 10 matérias por semana. Ou também existe a possibilidade de você fazer 6 matérias por semana, a depender do seu tempo. Então um esquema legal para quem tem pouco tempo, é dividir grupo A e grupo B. Por exemplo, e sempre tente alternar, gente, no tipo de matéria. Então o grupo A é civil, processo penal, administrativo, tributário, CDC e eleitoral. O grupo B, contrário, né? Se lá tem civil, no grupo B tem penal. Se lá tem processo penal, no grupo B tem processo civil. Se lá tem administrativo, no grupo B constitucional. Se lá tem tributário, no grupo B empresarial. Se não tem CDC, no outro tem ECA. Se um tem eleitoral, no outro tem ambiental. Tente mesclar os grupos. Da mesma forma, gente, para organizar as matérias por dia, como é que você faz isso? Eu já falei, eu gosto de botar 2, 3 matérias por dia. Tente mesclar os grupos. Então, segunda, estuda civil, processo penal e ambiental. Na terça, você vai estudar penal, constitucional e tributário. Uma matéria de cada grupo. Para que você tenha essa perspectiva. Eu vou falar adiante,
mas eu não acho válido estudar só uma matéria, esgotar a matéria e começar outra. Não, a prova vem 100 questões, e naquele tempinho de 5 horas você vai ter que resolver 100 questões. Então você tem que estar acostumado a ver um monte de coisa de um monte de coisa, e organizando isso com raciocínio jurídico, certo? Uma ressalva, gente. Se você está fazendo um curso que te exige uma matéria por dia, ok, siga o modelo do seu curso, mas tente não ficar muito tempo sem ver uma matéria, né? Organize as aulas de modo que você vá pulando de grupo em grupo, de matéria em matéria, né? Segunda assisto aula de civil, terça de processo penal, quarta de administrativo, depois de processo civil. Tente intercalando as matérias pelos grupos, certo? Simbas Magistratos e Madiam, não sei se estão aí, me perguntaram se é melhor ler capa a capa ou é melhor ler todas as matérias. Como eu disse, eu prefiro ler todas as matérias, não acho legal ficar muito tempo sem ver uma matéria. Raquel Kilp, essa eu já vi que está aí, ela me perguntou se revisar leis e questões da matéria estudada é válido ou é melhor deixar para depois. Eu acho. Se você estiver estudando no contexto de um curso, se você estiver estudando no contexto de um curso que te manda questões, né, fornece esse material, aula, depois exercício desse material, é válido que você faça o curso, o método que o curso está te sugerindo. Afinal, você está pagando isso, você está fazendo investimento. Mas se você está estudando por conta própria, eu não acho isso muito bom, né? Você não tem que se preocupar, gente, em virar um especialista na matéria. Não vai rolar, né? Você tem que fazer um ciclo de estudo e um ciclo de lei em separado. Eu ainda não fiz um post sobre leitura de lei e nem sobre questões. Eu ainda vou fazer. Mas para adiantar, gente, leia o que foi importante na lei conforme a indicação do seu material doutrinário. Por exemplo, você está no penal extravagante, lei de drogas. O caderno vai destacar os artigos principais. E você vai ler esses artigos principais, mas não a lei toda. Em outro momento, se for o caso, e se isso estiver previsto no seu cronograma, você vai ler essa lei toda, mas não no meio do seu estudo. Esse é mais um motivo para você se perder, gente. Tem colegas que fazem o seguinte: li direito das obrigações na doutrina. Então meu próximo estudo em civil vai ser Código Civil, parte de obrigações. E depois eu vou fazer questões CESP de obrigações. E ainda, por último, eu vou ler os enunciados CJF de obrigações. Tá, gente, mas e sucessões? Famílias, reais, responsabilidade civil e todo o resto do direito civil. Não dá para estudar assim todas as matérias. Você tem que estudar de forma coerente. Não dá para esgotar todas as matérias. Não se preocupe em virar um especialista, certo? Sexto passo, gente, e último passo para o seu planejamento. Comece a execução e esgote o seu planejamento. Então pare de pensar em outras coisas até você acabar a execução desse planejamento. O meu exemplo lá com propriedade industrial. Eram 2 páginas, não servia para nada aquilo do caderno. Mas não pegue outro material. Confie na eleição que você fez. Salvo, gente, é óbvio, se o seu material for podre. Depois de um tempo você constata que não, esse material não tem como. Então o que você vai fazer? Muda esse material, mas não muda o seu cronograma todo. Muda o material só daquela matéria. E tenta encaixar esse material naquela sua programação. Se não der tempo, depois que você acabar esse ciclo, tira uma semana para acabar esse material e volta com um novo ciclo. Entendeu? O que eu quero chamar a atenção, gente, se um material na sua eleição não te agradou, exatamente, se o material é podre, acontece, gente, fala, pô, isso aqui é uma porcaria, não está me adiantando nada. Se o material é ruim, tira só ele, não acabe com o seu planejamento, certo? Isso que é o importante. Vamos lá. Pergunta aqui recorrente mesmo, e acho que eu vou frustrar muitas expectativas. Mas muitos me perguntaram o seguinte: João, ou terceira toga, o que eu faço com o edital? Está saindo o edital para minha prova. Minha prova dos sonhos é TJ Ceará, vai sair no final do ano. O que eu faço com esse edital? Vale a pena mudar o meu roteiro de estudo, interromper o meu cronograma, para bater o edital do TJ Ceará, que é o concurso dos meus sonhos e acabou de sair? Gente, cuidado! Se você está começando seus estudos, não faça isso nunca. Continue os seus estudos. Se você está avançado, mas ainda não fechou o ciclo que você se programou a fazer, tome a revisão pré-prova como um retrocesso. Então preste atenção. Se você está no meio do caminho, você ainda não está pronto para passar,
você está se preparando. Se você resolve parar tudo que você está fazendo para estudar um edital específico, se der certo, parabéns. Normalmente não vai acontecer, mas se der certo, parabéns, você passou na primeira fase. Agora, se não der certo, amigo, você tomou um mega tombo. Você vai ter que encarar um recomeço. E vai ter que encarar um recomeço porque vai ter que encarar do zero. Você vai começar do zero, você vai perder toda a sua programação. Tudo vai cair por água abaixo, você vai desanimar. Veja, você fez um programa de 6 meses, você estudou 3 meses. No terceiro mês você parou de estudar a sua programação para estudar 2 ou 3 para um edital. Você fez a prova, não passou. Aí você volta 3 meses sem estudar o seu cronograma. Quando você volta para o seu cronograma, você já esqueceu o que você tinha estudado. Então não adianta você recomeçar do 4º mês em diante. Você vai ter que começar do zero. E é por isso que muita gente desiste. Então presta atenção, gente. Acho que é a dica mais valiosa que eu posso dar hoje para aqueles que já estudam há algum tempo. É muito mais coerente, muito mais certeiro você ir para a prova com 60%, 65% do seu cronograma estudado do que você se arriscar num estudo pré-prova para tentar esgotar o edital. Porque esse estudo pré-prova vai ser ineficiente, ele não vai te acrescentar muita coisa. Então é melhor você ir com 65% de material consolidado do que ir numa aposta que pode não dar certo, que possivelmente não vai dar, gente. Por quê? Como eu te disse, você está disputando um lugar na tropa de elite. Então o cara que está do seu lado, ele esgotou o cronograma dele e fez uma revisão pré-prova. Você fez só a revisão pré-prova. Quem vai passar? Quem vai conseguir essa vaga? Parece muito óbvio, né? Por último, gente, se você está avançado, se você já fechou um ciclo e surgiu um edital, bora, meu filho. Essa é a sua chance, né? Essa pode ser a sua chance de passar. Monte um cronograma específico para aquela sua prova. Como é que eu faço para montar um cronograma de revisão pré-prova? Lógico, gente, esse tem que ser um tema para uma próxima live. Mas eu já adianto, né? Eu não gosto, mais uma dica muito importante, gente, essa eu vou gostar de falar. Eu não gosto de pegar as estatísticas do que mais cai. Porque, gente, o que mais cai não é o que você mais erra. Do que adianta saber que nas últimas 20 questões de direito civil foram cobradas 15 vezes responsabilidade civil se você acertaria 14 daquelas 15? Eu vou estudar responsabilidade civil para tentar acertar uma questão que eu erraria? Não, gente, eu tenho que focar, meu estudo tem que ser focado no que eu erro, não no que mais cai. Porque muitas vezes o que mais cai é óbvio, é uma questão que ninguém erra, é uma questão fácil. Eu falei para vocês de classificação da prova, você tem questões muito fáceis, tem questões fáceis, tem questões medianas, tem questões difíceis e questões impossíveis. A prova é estruturada de maneira didática. Então não adianta você estudar, caíram 10 questões fáceis de uma matéria. São fáceis, eu não vou estudar isso. Tem que focar no que é difícil, no que eu estou errando. Mas aí, gente, vem um problema. Triste. Nenhum cursinho pode te dar isso. Só você, né? Só você pode saber o que você erra. O que o cursinho pode fazer, sim, e isso é muito útil. Aliás, essa é a perspectiva de um dia D. O dia D funciona assim, a revisão pré-prova funciona assim. O sujeito mapeia a prova e filtra o que é mais difícil, o que teve mais incidência de erro. E tenta te dar ferramentas para você acertar se essa questão cair. Aí sim, você pode arrebentar na prova. Você vai acertar 5, 6 questões que normalmente todos errariam. Ou que a incidência de erro seria muito grande. Mas a gente vai falar disso em uma outra live, que é talvez o meu tema preferido, né? Como dar um up na sua pontuação. Porque como todos que estudaram muito tempo e que não tiveram a chance de ter um coach, eu fiquei muito tempo estagnado. Até que eu comecei a tentar encontrar um modo para subir. E um dia a gente fala disso. Mas o fato é, gente, chegando aqui a 48 minutos, fechamos os 6 passos para montar o seu cronograma. Né? Primeiro, definir o seu objetivo. Primeiro passo, identificar o seu número de horas. Segundo passo, identificar e delimitar o seu material, fechar um ciclo. Terceiro passo, classificar o seu material por pesos. Quarto passo, dividir as horas destinadas a cada uma das atividades, os pilares, né? Doutrina, legislação, jurisprudência e exercício. Quinto passo, montar um cronograma, estabelecendo micro e macro objetivos e sempre atualizando esse cronograma. Sexto passo, começar um cronograma, começar a execução e
acabar essa execução. Desenvolva a acabativa. Outros questionamentos aqui, acho que eu tenho um tempinho, vou tentar responder. Tire um tempo para o seu planejamento da semana. Né? Você tem um macro objetivo, que é aquela programação grande, mas você também tem um micro objetivo, que é a semana. Então tire um domingo à noite, tire um sábado à tarde, para que você programe bem a sua próxima semana. Olha, eu tenho 2h30 de civil. O que eu vou fazer nessas 2h30 semana que vem? Feche esse programa antes de começar a semana. Não começa segunda-feira para fazer o seu cronograma semanal. Faz antes da semana, porque você já mentaliza aquilo. Mentaliza que você tem que concluir aquele programa naquela semana. Invista um tempo na preparação do seu cronograma semanal. Segundo, vá melhorando a sua programação com os dados que você está coletando. Já falei, o cronômetro serve para isso. Quanto mais você usa o cronômetro, mais você ganha precisão na mensuração de tempo, de possível tempo que você vai gastar lendo o material. Às vezes sai um pouco da linha, mas a média se mantém. Fazer questões do que você acabou de ver. Cheguei a falar isso, mas só para concluir. Eu não gosto desse método como única fonte de questões. Se for resultado de um curso e o curso está te passando aquilo, faça. Agora, se for você estudando isso, não faça. Você tem que pegar a questão, gente, no escuro, que é como é na prova. Você pega uma questão de uma matéria que você leu há 4, 5 meses. E na prova você não tem que saber a doutrina daquela matéria. Você tem que saber por onde você vai sair, onde que está o errinho ali. Mas isso são ferramentas que você desenvolve com raciocínio jurídico, com repetição de erro. Você resolve uma questão. Você não sai da questão com gabarito. O cara que estuda a lei, depois estuda a matéria, depois lê súmula e depois vai fazer a questão, ele não está pensando. Ele está, não sei, ele acabou de ver tudo. Qual é a lógica disso? A prova não funciona assim. Você faz uma questão no escuro. Então, é bom que você faça a prova sem ter lido antes a matéria, sem ter lido antes a lei. Você faz a prova no escuro, depois você vai corrigindo e vai melhorando ou vai acertando o que você está errando. Por último, gente, a revisão. Sempre me perguntam isso. A minha ideia de revisão é peculiar. Eu gosto de revisar por ciclo de estudo. A minha ideia é quanto menor o material e maior a repetição. Então, depois que você fecha um ciclo, você vai reler o seu material e vai, lógico, tapar aqueles buracos que você identificou. Mas a releitura é muito mais rápida que a leitura, porque você destaca o que é importante, você risca o que não é importante. Então, a releitura é muito rápida. Então, a minha ideia é pegar o material e ir diminuindo esse material pela leitura e pela repetição. Quando você lê de novo, você lê muito mais rápido, depois você vai ler muito mais rápido, depois vai ler muito mais rápido. Essa é a minha revisão. Eu não gosto de ler um tantinho, revisar em 7 dias, revisar em uma semana, revisar em um mês. Não gosto de 15 dias, depois um mês. Não gosto. Exercício, gente. Isso que é importante. Seguindo aquela ideia de distribuir o seu tempo de acordo com o seu nível, você vai perceber que no nível A, como eu coloquei, o seu tempo dedicado a questões é muito maior. E você vai ter a grata surpresa de perceber que as questões são um ótimo meio de revisar a doutrina. Porque quando você erra uma questão, você vai entender porque você errou essa questão. Então você vai revisar a doutrina. Só que eu já falei para vocês, é importante que você tenha a doutrina para chegar nesse método. Antes de você passar, normalmente você vai ter que fazer muita questão. Mas para fazer muita questão, você vai ter que ter muita coisa para queimar, né? Muito conhecimento acumulado para usar ali. E esse conhecimento acumulado vem da doutrina. Mas todos esses, gente, são temas da próxima live. Só para fazer recados finais aqui, gente. Muitos me perguntaram. Eu estou vendo alguns cursos. Né? A minha ideia com o Instagram era voltar a manusear o meu material. E graças a esse nosso contato, né, várias propostas legais estão aparecendo. Eu estou até me surpreendendo. Eu estou estudando o que é mais coerente com o que eu penso. O que vai ser mais... eu não quero mudar o que eu estou fazendo aqui, então quero estudar o que é mais coerente com o que eu penso, mas o fato é o seguinte, com todos que vieram falar comigo, eu deixei isso claro. O Terceira Toga vai continuar do jeito que está. Eu não vou fazer propaganda de nenhum curso, vou continuar com a independência que eu tenho. Enquanto eu puder estar aqui dando dicas de estudo, eu farei isso, certo? Então o fato de estar ou não vinculado a um curso não vai mudar o que a gente está fazendo aqui. E como mensagem de encerramento, gente, acho que o nosso tempo está se esgotando.
Para que você consiga a sua aprovação, você vai ter que se tornar um vencedor, né? Você vai ter que chegar nesse pelotão de elite. Você vai ter que brigar para ser o 01. E ser um vencedor pressupõe concluir o que você começou. Então faça um planejamento agora, se você ainda não tem, se você está sem direção. Certifique-se de que esse planejamento seja concluído. Certamente você terá outros desafios, mas esse é um primeiro caminho para a sua aprovação, certo? Então, obrigado a todos vocês pelo carinho. Agradeço a paciência, porque eu estou gripado. Eu estou agarrando a dicção em algumas palavras, pela gripe aqui, certo? Agradeço a paciência de vocês. Como sempre, gente, aguardo o feedback e aguardo as dúvidas pelo post ou pelos directs. Abraço para todos vocês. Peço que acreditem e respeitem no o potencial de vocês, que uma hora vai chegar lá. Tá certo? Uma hora vocês vão conseguir a sonhada aprovação, tenho certeza. Vou salvar, vou deixar disponível e espero que tenha sido útil aqui para quem pôde acompanhar. Certo? Beijo para todos, abraços e boa noite.